Noé fez tudo conforme Deus ordenou. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico, João 8:32. Imaginemos apenas por momentos receber em mãos o projeto de engenharia mais complexo da história humana. E com prazo de entrega bastante peculiar, digamos assim, de 120 anos. Exatamente, 120 anos. O objetivo desse projeto, sobreviver a um evento meteorológico catastrófico que, e este é um detalhe absolutamente crucial, nunca tinha acontecido antes na história do planeta. Pois, nunca. Hoje, o nosso mergulho no texto leva-nos ao livro de Gênesis, mais especificamente ao capítulo 6. É um capítulo fascinante, quer dizer, incrivelmente denso e até escuro, porque relata um momento exato em que a humanidade atinge um ponto de ruptura moral absoluto. O colapso total. Sem dúvida. E, no meio dessa escuridão global, Deus aproxima-se de um único homem, Noé, e entrega-lhe este projeto impensável. Não são apenas umas linhas de orientação gerais, são versículos repletos de instruções técnicas exaustivas, dimensões específicas, andares, materiais exatos, provisões, um verdadeiro manual de engenharia naval descarregado em pleno mundo antigo. É um manual assustadoramente detalhado para a época, sim. E de repente, depois de toda essa densidade técnica, o capítulo encerra com o versículo 22. E é aqui que queremos focar a nossa reflexão de hoje. O texto diz apenas isto: Noé fez tudo, conforme Deus ordenou. É a frase mais curta de todo o capítulo e, ironicamente, é de longe a mais pesada e demolidora de todo o relato. Verdade. A brevidade desta frase esconde um peso colossal que muitas vezes nos passa completamente ao lado. O nosso objetivo hoje não é simplesmente recontar a história da Arca ou focar nos animais e no dilúvio. Porque esses são elementos que quem nos ouve já conhece de cor, não é? Claro, já fazem parte do imaginário de todos. O que vamos fazer nesta reflexão é dissecar uma única palavra hebraica presente neste texto. Uma palavra que parece inofensiva nas nossas traduções, uma palavra minúscula, mas que carrega um impacto teológico monumental. E que palavra é essa? Bem, é a palavra que na verdade traça a linha inegociável entre aquilo que é a crença puramente teórica e aquilo que é a verdadeira obediência. É fundamental fazermos essa pausa porque, para compreender a magnitude real desta ação de Noé, não podemos ficar apenas pela superfície das nossas traduções modernas. Por muito boas e precisas que sejam, a nossa linguagem atual tem limitações naturais. Tem sempre algumas perdas, exato. Temos de ir à raiz, ao alicerce do texto original, para perceber a mecânica desta obediência. Então, vamos desembalar isto passo a passo. Que palavra hebraica é esta? Onde é que ela se insere? E por que motivo é que ela sustenta toda a narrativa do dilúvio? A palavra em questão é kol. E o que é absolutamente fascinante do ponto de vista linguístico é a sua categoria gramatical. Kol funciona no hebraico bíblico como um quantificador absoluto. Ok, absoluto. Exato. A sua raiz vem do verbo kal, que significa literalmente completar, tornar completo ou inteirar. E para termos uma noção exata da sua importância, esta é uma das palavras mais frequentes em todo o Antigo Testamento. Aparece muitas vezes. Mais de 5.000 ocorrências, e a regra gramatical e teológica fundamental aqui é esta. Quando a palavra kal antecede um substantivo no texto original, ela indica a totalidade absoluta daquilo que esse substantivo representa. Portanto, sem exceções. Sem qualquer exceção, sem margem de manobra, sem qualquer tipo de resíduo ou sobra. Para que fique muito claro para quem nos acompanha, não é um quase tudo. Não é bem, fiz o meu melhor dadas as difíceis circunstâncias. De todo. Não há espaço para arredondamentos ou aproximações humanas. Temos exemplos canónicos riquíssimos ao longo das Escrituras que ilustram muito bem isto. Por exemplo, Quando o texto fala de Kolhaaretz, está a falar de toda a Terra, a totalidade do globo, sem faltar 1 centímetro. E quando menciona Kol-Lev, significa todo o coração. o ser interior na sua plenitude. Nem mais, sem reservas emocionais. E no caso específico da nossa reflexão, lá em Gênesis 6, versículo 22, a expressão exata que lá encontramos é Kakol Ashar. E como é que traduzimos isso de forma rigorosa? Traduz-se por segundo tudo o que ou conforme tudo o que.
Esta não é de forma alguma uma expressão atirada ao acaso. Ela exige uma correspondência exata, diria mesmo milimétrica, entre o mandato que saiu da boca de Deus e a execução humana que se seguiu. Isso faz-me pensar muito na forma como o ser humano moderno usa a palavra tudo. É um contraste gritante com o nosso dia-a-dia. Pois é, nós suavizamos muito o termo. Vulgarizamos imenso o conceito de totalidade. Se pensarmos bem, nas nossas rotinas, usamos a palavra tudo com uma margem de erro gigantesca, quase como uma figura de estilo. Por exemplo, alguém chega e diz: "Bem, limpei a casa toda." Sim, o clássico exemplo da lida da casa. Exato. Mas a verdade crua é que, se formos abrir a porta daquele armário no fundo do corredor, As coisas estão lá todas empurradas lá para dentro, a preço. exatamente, a tentar esconder a desarrumação da vista das visitas. Nós consideramos na nossa mente que fizemos tudo se atingirmos, sei lá, os 80 ou 90% do objetivo. É o suficiente para dar o assunto por encerrado. Pois, a nossa definição de tudo admite falhas, admite atalhos, admite que o armário fique desarrumado desde que a sala pareça limpa e apresentável. Mas, pelo que estamos a ver nesta dissecação da palavra call, a fórmula Koch, Asher e Dem não permite este tipo de contabilidade criativa humana, pois não? É uma excelente analogia, precisamente porque expõe a nossa inclinação mais natural. A nossa contabilidade moral e prática baseia-se quase sempre nessas aproximações e nas boas intenções. Mas o texto bíblico não opera de todo nessa frequência. É um padrão muito mais elevado. E perceber o porquê disto é vital para cada um de nós. Esta fórmula, segundo tudo o que ordenou, não é apenas o autor do texto elogiar Noé por ser um trabalhador aplicado. Não é dar-lhe uma palmadinha nas costas. Para compreendermos a profundidade disto, é incrivelmente útil trazer a nossa conversa à análise do teólogo alemão Gerhard von Rad. O que é que ele nos diz sobre isto? Na sua obra Gênesis, um comentário, von Rad analisa esta exigência de fazer tudo, sem exceção, e explica que se trata do que os teólogos chamam de linguagem deuteronômica. Bem, confesso que linguagem deuteronômica soa a um jargão académico bastante denso para quem nos ouve no carro ou a caminho do trabalho. Como é que traduzimos isso para o nosso dia-a-dia? É muito mais simples do que parece. Pensemos nisto como a linguagem jurídica de um tratado antigo. Um contrato. Sim, no fundo. Não se trata de Deus estar a aplicar um teste de moralidade insuportável com um bloco de notas e uma caneta vermelha na mão, à espera que o ser humano falhe 1 milímetro num prego para o castigar severamente. Essa é a visão punitiva que muita gente tem. Pois, mas a linguagem deuteronômica é a linguagem formal de um rei soberano a estabelecer um contrato, um pacto profundo de parceria com o seu representante na terra. É, acima de tudo, uma linguagem de aliança. Isso muda o paradigma todo. Muda completamente. Nós vamos ver esta mesmíssima fórmula, que é Kol Asher, reaparecer séculos mais tarde, lá no livro de Êxodo, quando o texto descreve a obediência do profeta Moisés na construção do tabernáculo. É a terminologia exata usada quando Deus estabelece um padrão divino e o ser humano corresponde a esse padrão na sua exatidão, ativando assim a aliança. Ou seja, através desta obediência absoluta, Noé distingue-se não apenas por ser um homem com bons princípios morais, mas por se tornar, de facto, o parceiro humano do propósito divino de salvação. Nem mais. É uma parceria ativa. Isso, de facto, muda tudo. Não é um ditador a fazer microgestão do trabalho de um carpinteiro, é um arquiteto divino a convidar um parceiro humano para executar um projeto de resgate monumental. Exatamente. E agora que percebemos este peso inflexível e aliancista da palavra call, torna-se fascinante observar como o autor sagrado a utiliza para moldar o próprio texto. Confesso que, tradicionalmente, se pensarmos no ambiente de uma classe de escola bíblica, a nossa atenção é quase sempre sequestrada pelos elementos mais visuais da história. Os animais, a água, a tempestade. Sim, o foco recai sobre os animais a entrar 2 a 2 de forma ordeira, a logística impossível da alimentação lá dentro ou a força dramática da tempestade a bater na madeira. E com isso perdemos uma arquitetura literária que é absolutamente genial na forma como este capítulo 6 está construído. Completamente. Como é que o narrador brinca com esta estrutura usando exatamente a palavra que acabamos de dissecar? O que o narrador faz aqui é construir uma verdadeira obra-prima que, em estudos literários bíblicos, chamamos de
inclusão narrativa invertida. Como é que isso funciona na prática do texto? Pensemos numa moldura de um quadro ou num parênteses gigante que abre e fecha o capítulo de formas diametralmente opostas. Gênesis 6 abre com uma declaração terrível e desoladora. O versículo 12 diz que toda a carne havia corrompido o seu caminho. Note-se a palavra toda. Mais uma vez, no hebraico, lá está a palavra kol. O tal quantificador absoluto. Exato. A corrupção humana descrita no início desta narrativa não era uma falha parcial. Não estava circunscrita a algumas cidades problemáticas ou um grupo específico rebelde. Era uma corrupção total, absoluta. A palavra kol estabelece, logo nos primeiros versículos, um tom de devastação irreparável. É o retrato de uma escuridão total, sem exceções, onde a humanidade falhou a 100%, digamos assim. O abismo total. Mas depois de descrever toda essa negritude, o capítulo fecha com o versículo 22. E como é que a narrativa se encerra? Com a resposta de Noé. Dizendo que Noé fez tudo, e lá temos novamente a palavra kol, conforme Deus ordenou. Ou seja, a mesmíssima palavra está propositadamente cravada nos dois extremos do capítulo. O narrador sagrado coloca de forma totalmente intencional dois absolutos em intenção direta. Como se estivessem a olhar um para o outro ao espelho. Exatamente. De um lado, o mundo inteiro apresenta uma corrupção total. Do outro lado, um único homem, completamente isolado, apresenta uma obediência total. É uma arquitetura de absolutos. Perceber essa tensão no papel, na literatura, é brilhante, mas sejamos honestos, e aqui é onde a teologia tem de inevitavelmente descer à poeira da terra e à nossa realidade. A obediência total não se vive na teoria de um livro. Não é uma figura de estilo que fica bonita num papiro antigo. Custa suor e sangue. Custa muito. Quando paramos para pensar no que custou, na prática diária, este tudo, o cenário torna-se avassalador, porque a ordem que Deus deu a Noé para a mente de qualquer pessoa sã daquela época roçava o absoluto absurdo. Era quase irracional. Estamos a falar de factos estruturais descritos no próprio texto base. Sim, a logística da coisa é assustadora. Primeiro temos o fator tempo. Um projeto de 120 anos. Pensemos nisto. 120 anos a acordar todos os santos dias com o mesmo propósito inabalável. São várias vidas humanas de dedicação exaustiva a martelar madeira grossa. E depois temos o aspecto científico e meteorológico da ordem. Que não ajudava nada à fé de Noé. Não havia sequer um precedente de chuva torrencial. O próprio livro de Gênesis, se recuarmos lá atrás ao capítulo 2, versículo 6, diz-nos que a terra era irrigada por um vapor que subia do solo de forma muito tranquila. A chuva pesada, tal como nós a conhecíamos, e muito menos o conceito de um dilúvio global capaz de cobrir montanhas, era algo cientificamente incompreensível para aquela geração. É um exercício de empatia que precisamos urgentemente de fazer ao ler isto. Tentar compreender o colossal peso psicológico e social que Noé carregou aos ombros ao obedecer desta forma milimétrica. Espera, tentar processar isto psicologicamente é aterrador. Estamos a falar de construir um barco com o tamanho aproximado de um transatlântico atual, em terra completamente seca, longe de qualquer oceano navegável, para nos protegermos de uma quantidade de água que ninguém em lado nenhum alguma vez viu cair do céu. É o cenário perfeito para a chacota. O nível de ridicularização a que Noé deve ter sido sujeito não foi um episódio isolado. Deve ter sido constante, diário, implacável, ao longo de mais de um século de trabalho árduo. Ele era, muito provavelmente, aos olhos da sociedade da época, o louco da aldeia. O verdadeiro isolamento social de Noé não começou quando a porta da arca se fechou. Começou no dia em que ele cortou a primeira árvore. Sem dúvida. Ele teve de permanecer inabalável, como uma rocha solitária no meio de uma tempestade de escárnio, muito antes da tempestade de água sequer começar a cair. E é precisamente aí, no meio dessa tempestade de ridículo humano, que a dimensão prática e cortante da obediência se torna visível. Há uma perspectiva profundíssima sobre este exato momento, trazida pela autora Ellen J. White no seu livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 7. Ela reflete exatamente sobre este aspecto tangível e inegável da fé de Noé. A citação diz o seguinte: tudo quanto possuía empregou na arca. Cada pancada desferida na arca era um testemunho para o povo.
cada pancada desferida na arca era um testemunho. Uau! Isso subverte completamente a nossa ideia tradicional do que é pregar ou testemunhar. Subverte por completo o conceito moderno. Se extrairmos a essência do que isto significa, concluímos que o testemunho de Noé, a sua grande mensagem à humanidade, não era essencialmente verbal, não era um discurso elegante, era um testemunho estrutural. A arca, a erguer-se lentamente ao longo de décadas, era em si mesma o sermão. Isso é fascinante. Nós, hoje em dia, tendemos a pensar no testemunho como algo que dizemos, não é? Um argumento teológico bem construído e articulado que apresentamos a alguém, para os convencer. Pois focamos muito nas palavras. Mas ali, a obediência visível e crua era a pregação. A fé materializava-se e tornava-se real a cada prancha de madeira cortada, a cada prego cravado com esforço, a cada camada de betume aplicada sob o sol quente. O sermão de Noé não precisava de palavras. O som rítmico do martelo a ecoar pelo vale, dia após dia, durante 120 anos, era o apelo de Deus ao coração daquela geração. Da ação visível com uma forma mais alta e irrefutável de retórica. Mas sejamos brutalmente honestos. 120 anos de obediência milimétrica não é o padrão humano. A esmagadora maioria de nós não consegue manter uma resolução de ano novo durante 120 dias, quanto mais um projeto de salvação durante 120 anos. Pois é, somos muito inconstantes. E é por isso que precisamos de olhar para o outro lado da moeda nesta análise. Se a obediência de Noé foi este absoluto inquestionável, esta construção exaustiva do tal call, o que é que a Bíblia nos diz sobre o espectro oposto? Porque nós, na realidade, raramente vivemos no absoluto da rejeição total ou no absoluto da obediência perfeita. Nós habitamos de forma muito confortável na zona cinzenta da obediência parcial. Esse é um ponto crucial. E a genialidade do livro de Gênesis é que não precisamos de ir muito longe para encontrar o contraponto perfeito a Noé. A narrativa bíblica já nos havia introduzido aos perigos letais dessa tal zona cinzenta, dessa obediência fabricada à nossa medida e conveniência, logo uns capítulos antes, através da figura trágica de Caim. Caim, claro. Caim é o arquétipo definitivo da obediência parcial e é fundamental percebermos o mecanismo de como ele falhou. O texto mostra claramente que Caim obedeceu em muita coisa. Ele construiu um altar, houve ação. Ele também obedeceu ao trazer um sacrifício para a adoração. Houve esforço da parte dele, houve intenção clara de culto religioso. À primeira vista, parecia uma submissão genuína a Deus. Parecia, mas havia uma falha estrutural gravíssima nesse culto. Exatamente. A falha foi o que ele decidiu alterar nas regras. A instrução divina pedia um sacrifício de sangue, apontando claramente para o cordeiro substituto futuro. Mas Caim reteve essa instrução essencial e substituiu-a por uma ideia sua. Ele trouxe o fruto da terra, ou seja, ele trouxe o produto do seu próprio esforço, do seu suor na agricultura. A sua própria versão de como as coisas deveriam ser feitas para agradar a Deus. Ele cumpriu a casca exterior do mandamento, mas esvaziou por completo o seu núcleo vital. É uma excelente forma de o colocar. A avaliação que Ellen G. White faz também em Patriarcas e Profetas sobre a atitude de Caim é extremamente incisiva. Caim prestou apenas uma obediência parcial. E o grande, e por vezes desconfortável, ensino teológico aqui é cortante, aos olhos do texto sagrado, obediência parcial puramente não é obediência. É insubordinação disfarçada com os belos trajes do culto. É um golpe duro no nosso ego religioso. Sem dúvida. É por isso que o contraste com Noé é vital. Não há em lado nenhum do texto qualquer registro de que Noé tenha feito a maior parte do que Deus pediu ou que tenha substituído a madeira exigida por uma que fosse mais leve ou mais fácil de cortar na região, argumentando com Deus que era o que era possível dadas as difíceis circunstâncias da época. Ele não negociou as cláusulas do contrato. Mas deixe-me lançar aqui um contraponto, uma dúvida que inevitavelmente assombra a mente moderna quando nos deparamos com este nível extremo de exigência. Quando olhamos para esta fórmula exaustiva do Cacol Asher, esta obrigação de correspondência milimétrica em que aparentemente não se pode falhar um prego ou uma medida, não corremos o risco de pintar o caráter de Deus com cores muito duras? Um Deus controlador. Sim. Onde é que fica a relação de amor, a liberdade humana, num cenário onde a exigência de tudo é tão férrea e inegociável? É uma objeção perfeitamente natural e válida.
Mas a resposta que a própria estrutura do livro Gênesis oferece subverte completamente essa suspeita de tirania divina. Primeiro, temos de olhar cronologicamente para a motivação que movia Noé. Voltando aos escritos de Ellen G. White, agora no seu clássico Caminho a Cristo, há uma afirmação que ilumina brilhantemente toda esta questão. Ela escreve: a obediência a nosso serviço e compromisso de amor é o verdadeiro sinal do discipulado. Um compromisso de amor. A chave de ouro aqui é entender que a verdadeira obediência, a obediência do call, nunca, mas nunca é o resultado de coerção cega ou de medo paralisante. Gênesis 6, versículo 9, diz-nos algo fundamental antes sequer de Deus abrir a boca para dar a ordem de construir a arca. O texto faz questão de registar primeiro que Noé andava com Deus, ou seja, havia um relacionamento prévio profundo. Havia uma intimidade diária estabelecida muito antes da crise. Exato. A intimidade de Noé com Deus era o alicerce invisível de toda a sua vida. A madeira cortada, a resina e o betume foram apenas a parte visível, física dessa fundação. A obediência externa massiva foi a manifestação tátil de um amor interno e de uma confiança que já lá estavam há muito tempo. Faz todo o sentido quando colocado dessa forma. Não foi o medo de se afogar que o fez construir o barco. Foi a confiança absoluta no caráter de quem lhe deu a planta do barco. A ideia de que a obediência detalhada é, no fundo, a linguagem prática de uma parceria de amor. É exatamente isso. E é aqui que temos de trazer toda esta teologia profunda, todo este peso do hebraico antigo e a fantástica história destes patriarcas e aterrar o avião na realidade frenética do século XXI. Como é que isto se aplica à nossa rotina, aos nossos dias? É o passo fundamental de qualquer leitura bíblica, trazer a aplicação para hoje. Porque a constatação dura a que chegamos ao dissecar esta palavra call e a confrontá-la com o nosso comportamento diário é que a vasta maioria das pessoas hoje em dia acredita em Deus. Acreditar intelectualmente é, no fundo, a parte relativamente fácil. Mas muito, muito poucas fazem call. Muito poucas fazem absolutamente tudo o que ele ordena. Sem filtros culturais, sem emendas, sem adaptações confortáveis. Essa é a grande falha moderna. E a linha que separa o grupo dos que apenas acreditam e assentem com a cabeça do grupo dos que arregaçam as mangas e fazem, não é um debate teológico de café. É uma diferença esmagadoramente prática, visível nas escolhas cruas de todos os dias. É a eterna diferença entre o assentimento mental, que é muito silencioso e confortável, e a ação concreta e audível que incomoda. E o exemplo prático de Noé é profundamente desconcertante para a nossa mentalidade atual. Como assim? Nós vivemos numa era em que gostamos de debater absolutamente tudo, de criar comissões de análise de risco, de pesar os prós e os contras de cada decisão e, invariavelmente, acabamos por adiar a ação. Mas Noé não fez nada disso. Ele não negociou a pesada lista de materiais com Deus. Não enviou um e-mail a pedir orçamento mais baixo? Nada disso. Não argumentou, por exemplo, que a madeira de gofer seria impossível de encomendar de forma rápida naquela região ou que o orçamento final ia derrapar terrivelmente. Ele não debateu as dimensões faraónicas da arca, sugerindo com polidez que talvez um barco ligeiramente menor fosse mais rápido de concluir e, quem sabe, atraísse menos o ódio e as piadas dos vizinhos. Senhor, vamos fazer um barco mais discreto. Exato. E, sobretudo, algo que já afloramos atrás, mas que tem mesmo de ficar gravado na nossa mente. Ele não esperou passivamente que as primeiras nuvens negras aparecessem lá longe no horizonte para só então começar a serrar a primeira tábua com urgência. Ele simplesmente levantou-se e fez, porque a verdadeira obediência age baseada unicamente na palavra que foi recebida, e não nas evidências visíveis ou nas probabilidades matemáticas ao seu redor. O que, inevitavelmente, nos deixa com um desconforto muito necessário no final desta análise, uma inquietação que mexe com a nossa letargia espiritual. Porque o verdadeiro desafio de hoje, para cada um de nós que ouve e analisa este texto tão denso, não é fazer o simples exercício intelectual de responder à pergunta: será que nós acreditamos? Essa é uma pergunta em que quase todos passamos com distinção no teste teórico. É muito fácil dizer que sim. A grande questão, o abalo sísmico que esta pequena palavra call provoca, o espelho cristalino que ela coloca diante do nosso rosto é outro, muito mais exigente. Será que nós obedecemos? Quando as instruções divinas são claras, mas contrariam totalmente a lógica financeira, social ou cultural do mundo à nossa volta, será que a nossa resposta é de Caim, uma meia medida muito confortável que, no fundo, agrada a todos e não choca ninguém? Ou é um eco inabalável do versículo 22?
E se me permite levar essa excelente reflexão ainda um passo mais longe, construindo sobre as evidências que fomos retirar hoje, das fontes, deixa um pensamento final provocativo para todos nós ponderarmos com calma durante os próximos dias. Força! Um pensamento que viaja muito além da antiguidade do livro da Gênese. Se pensarmos que o gigantesco e barulhento testemunho de Noé não precisou de um único sermão falado para ser ouvido em todo o vale. Se as nossas ações de hoje, a ética irrefriável do nosso trabalho diário, as nossas escolhas financeiras, muitas vezes ocultas, e a forma prática como tratamos os outros fossem a madeira pesada de uma arca a ser construída a céu aberto, que tipo de sermão estaríamos nós a pregar a quem nos observa todos os dias, em total silêncio? Uau! Fica aí o desafio prático, um desafio pesado, confesso, mas incrivelmente transformador, de avaliarmos a qualidade e a integridade da nossa própria madeira, de olharmos para as nossas próprias ações diárias, à luz dessa obediência absoluta, que vimos hoje que não admite sobras, nem atalhos, nem emendas. Agradecemos imenso a todas as pessoas que nos têm estado a ouvir e acompanhar ao longo de mais este mergulho nas páginas fascinantes das Escrituras. Que o peso e a exatidão inegociável da palavra kol possam ecoar nas nossas mentes e confrontar, de forma produtiva, a maneira exata como vivemos as nossas convicções mais profundas durante esta semana. Até à próxima reflexão.